ofensa, queridos. Vamos pregar um pouco sobre a ofensa, né? Lucas 17, capítulo 17, versículo 5, né? Mas nós vamos desde o início, tá bom? E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos. Ofensa, né? Algumas Bíblias falam ofensa. Mas se mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Então eles ficaram ali preocupados, né? Você tá entendendo? Senhor, então aumenta a nossa fé, Senhor, porque foi algo que eles acharam difícil, né? Fazer, perdoar, né? Não é fácil, né, irmãos, a gente perdoar. Mas nós fomos chamados para a gente ter conosco, em nós, a natureza de Deus. Lembra que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, ó, a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ter a natureza dele, ser de imitadores de Deus, Efésios 1:5, né? Ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Filhos amados. Então nós precisamos ter a natureza dele. Ele nos forma, ele nos constrói, ele nos molda. Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele diz que ele nos molda pela palavra dele. E olha, está se falando de fé, né, para poder perdoar as ofensas. Então, para que a gente perdoe as ofensas, nós precisamos ter fé suficiente para isso. E a fé, a Bíblia diz, vem pelo ouvir da palavra. Amém? Pelo acatar da palavra, pelo atender da palavra. A palavra de Deus, ela está exposta por nós, e a palavra para nós, e a palavra de Deus é o caráter de Deus, é a vida de Deus. Deus diz assim, ó, Jesus disse assim, lá em João 6, né, acho que é 54 em diante, ele diz assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Amém? Glória a Deus. Aonde tiver um homem morto, eu digo assim, para os seus desejos, para a sua carne, morrer mesmo. Se entregar totalmente a Deus e viver para Deus, ali Deus reina. Amém? Aonde é quando você morrer, né? Morrer para o pecado, morrer para a carne. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz que você passa a reinar. A Bíblia diz que quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Os primeiros cristãos, imagina os primeiros cristãos nas arenas, né, de leões sendo jogados, entendeu? Eles decidiram a não amar a própria vida, entendeu? Não amaram a própria vida, olha só. Pelo contrário, entendeu? Imagina os cristãos que estão nos países, né, gente, cortina de ferro, os países difíceis, né, de se pregar o evangelho, em que as cabeças rolam, né, quer dizer, as pessoas são mortas, são prisioneiras. Eu tenho um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. É um livro que, se você espremer ele assim, ó, você vai ver muito sangue derramado, né? Porque é muito triste, né? As pessoas que entregaram suas próprias vidas, né? Mas olha, tudo isso por amor a Jesus e por fé, né? Por fé, só a fé. Por isso que eles já estavam aqui pedindo, Senhor, então aumenta-nos a fé, né? E nós sabemos que a fé vem pela palavra de Deus. Por quê? Você passa a adquirir a palavra, você passa a adquirir a natureza de Deus por meio da palavra. Incrível, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é a própria vida. A palavra de Deus é vida e é espírito e vida. Amém? Por isso, a Bíblia diz que quem se alimenta da palavra de Deus, ainda que esteja morto, viverá.
Está lá em João, capítulo 5, versículo 24 e 25. A Bíblia diz que aquele que se alimenta da palavra de Deus, rios de água viva fluirão do seu interior. Olha aí a capacidade, né? Olha aí onde Deus nos leva através da palavra. Gente, é tão gostoso a gente ouvir a palavra. Amém? É maravilhoso. E você precisa ouvir a palavra para aprender para ti. Eu ouço a palavra para me aprender para mim. Agora, o que eu vou levar aos outros tem que ser aquilo que eu já vivi, aquilo que já está dentro de mim. Amém? Aquilo que eu já acatei, que eu já decidi para mim. Amém? Glória a Deus. Porque aí eu vou convidar outros a fazer aquilo que eu também quero fazer. Aquilo que eu também estou disposto a fazer, a viver. Então, Mateus capítulo 24 também, né? Depois a gente vai lá. Então, o maior milagre, né? O maior milagre exige mais fé, né? Exige mais fé. Então, por isso que os discípulos, eles pediram, né? E eles disseram para Jesus, né? Que aumentassem a fé deles, né? Aí você vai em Lucas capítulo... sim, você viu Lucas 17, mas você vai no versículo 3. Vamos voltar ao versículo 3. Olha só. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Glória a Deus, libere perdão. Se ele vier te pedir perdão. Então, o perdão, olha só, para que a gente dê aos outros, né? Você é livre. Só dá perdão, só perdoa quem é livre. Entendeu? Então, a ofensa, o que quer dizer ofensa? É uma palavra, né, que vem do grego, que quer dizer escândalo, né? E essa palavra, ela se refere a uma isca, entendeu? A uma isca que os caçadores, né, colocavam para pegar os animais, pássaros, né? E prender eles, entendeu? Pegar e prender os animais, uma isca, né? Chama-se escandalon, ofensa, né? A ofensa é uma isca de Satanás, entendeu? Para prender a gente, para te prender, para nos prender. Então não vamos esquecer disso, né? E veja só, eu quero ir com você em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Então, a ofensa é uma isca de Satanás para prender a gente. Então, vigiemos, amém? Vamos passar a vigiar mais ainda, né? Porque, meu Deus, eu não quero ser preso, né, pela ofensa de jeito nenhum. E às vezes quando a gente está longe da palavra de Deus, é fácil da gente ser preso, porque a gente não assimila, a gente não pensa. Lembra que a Bíblia diz em 2 Timóteo 4:4? Não, 2 Timóteo não, segundo Coríntios, né? 4:4. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Então, tem pessoas que estão presas na ofensa e elas nem sabem. Elas nem sabem. Entendeu? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Gente, é tão bom que você anote, faça anotação aí. Depois você passe para outras pessoas essa palavra. Comente, entendeu? Fale dessa palavra para outros. Vou lá em 2 Timóteo, tá bom? Tá? Capítulo 2 Timóteo 2, versículo 24. Tá bom? Olha só. E ao servo do Senhor não convém contender. Não convém contender. Ainda tem mais uma coisa. Uma pessoa ofendida, ela expressa, né? Que tá no pensamento, tá na mente dela. E ela vai expressar, entendeu? Para os outros, entendeu? Que ela está ofendida. Ela expressa. Ela expressa no olhar, na atitude, no falar, entendeu? A pessoa falta sair faísca, assim, sabe? Da pessoa, né? Então, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Eita, meu Deus, que é isso? A gente não quer, né? Mas a Bíblia diz o quê? Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde por amor de Jesus, né? Entrega para ele totalmente. Como é que eu perco minha vida? Entrega para Jesus. Faz como o salmista Davi. Senhor, me sonda, porque eu desconfio até de mim mesmo.
Sonda-me, ó Deus, e me conhece, entendeu? Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça. Tem outras versões que dizem assim: guia-me pela vida eterna, pelo caminho eterno. Amém? Deus chamou para você viver a vida eterna. Então nós não somos desse mundo. Se você foi chamado para viver a vida eterna, então você é eterno. Você faz parte do reino. Entendeu? Lembra? Onde tem um homem morto, Deus reina. Amém? Você faz parte do reino. Ele disse: arrependei-vos. Entendeu? Ele está dizendo: morra para os seus pensamentos, para a sua vontade, porque é chegado o reino dos céus. Então vamos tomar o reino. Amém? Vamos viver o reino. A Bíblia diz que o reino de Deus é daqueles que se esforçam. Entendeu? Se apoderam do reino. O reino de Deus ele é tomado pela força e os que se esforçam se apoderam dele. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Entendeu? Então, versículo, agora é 2 Coríntios, vamos voltar aqui. Então, diz aqui, ó: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Eita, meu Deus, olha só. Instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento. Então, por um lado, Deus quer de mim, de você, que eu seja manso. Amém? Que nós sejamos mansos, que nós possamos instruir as pessoas, passemos a instruir as pessoas com mansidão. Para quê? Para que elas venham se arrepender. Entendeu? Para que elas venham se arrepender. Para conhecerem a verdade. Entendeu? E tornarem a despertar, né? Desprendendo-se, até o 26, tá? Desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Entendeu? Forte, né? Então, a ofensa é um laço do diabo, é uma isca, né, de Satanás, para laçar as pessoas. E muitas pessoas estão presas sem mesmo saber que estão. Entendeu? Então, essa palavra é para mim, é para você nesta manhã, entendeu? Se você está preso, se nós estamos presos em algum laço de Satanás, alguém nos ofendeu e a gente fica ali já construindo um muro ao redor da gente, e a gente já fica pensando só na gente. Então, que essa palavra seja para mim, para você, primeiramente, né? Em nome de Jesus, tá bom, queridos? Importante, né? Então, a ofensa olha só, é uma palavra que ela vem do grego, ela quer dizer escândalo, né? Ela vem do grego, quer dizer isca, né? Isca. Então, a ofensa é uma isca de Satanás para nos prender. E a Bíblia diz que o servo do Senhor tem que ser o quê? Manso. Por isso nós precisamos de oração, por isso nós precisamos da palavra, por isso nós precisamos nos render mais a Deus, viu? Porque Deus diz na palavra dele, meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, nós vimos aqui, nós estamos vendo até aqui, você viu, ó, nós não somos destruídos porque o diabo é poderoso sobre nossas vidas, não. Nós vamos ser destruídos porque se a gente agir com displicência, né? Com displicência, com tolice. Então, aqueles que se ofendem, entendeu? Uns com os outros, né? São cativos de Satanás para fazer sua vontade. Aí diz assim, aí a pessoa passa a pensar só em si mesmo, entendeu? Agora ela só quer, e existe muito, muito no meio dos cristãos, muito isso. As pessoas só querem receber, elas não querem morrer, não. Só que vale a pena morrer, é vantagem, porque aqueles que morrem vão deixar Deus reinar, amém? Em vez de Satanás reinar, em vez da ofensa, né, da mágoa reinar. Então a questão é que a maioria das pessoas nesse mundo, né, as pessoas, ó, veja bem, as pessoas que servem a Deus, não tá se falando do mundo lá fora, né? Entendeu? Então a questão é que a maioria das pessoas que estão ofendidas, elas nem sabem. Onde está escrito isso? 2 Coríntios 4:4. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que nelas não resplandeça a luz do Evangelho,
a luz da palavra de Deus. E Deus diz que ele nos chamou, a Bíblia diz que ele chamou os filhos dele para quê? Ele chamou para brilhar. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Deixe que a vossa luz brilhe diante dos homens. Quando você acha que a gente vai brilhar? Entendeu? A gente vai brilhar justamente no meio da ofensa mesmo. Quando alguém quer nos ofender, é ali que você vai aproveitar para mostrar o seu brilho, né? O teu brilho, né? Mateus capítulo 24, versículo 10, vamos lá? Então, muitos ficarão ofendidos. Eu quero ir lá com você, Mateus capítulo 4, versículo 10. Vamos ver? Mateus 4, 10. Ó, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus, perdão, não é 4 não, tá? Mateus 24, perdão. Mateus 24, versículo 10. Ali já é outro assunto. 24, versículo 10, diz assim, ó. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O que a gente vê, né, acontecer no nosso meio, nas igrejas, entendeu? Meu Deus, entendeu? E dentro da própria família, né, na própria casa, entendeu? Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra filhos contra mãe e assim por diante. Nora contra sogra, sogra contra nora. Meu Deus, tantos escândalos, né? E assim por diante. Genro, né? Também, e assim por diante. E olha só, neste tempo muitos serão escandalizados. Nós estamos vivendo tempos em que isso está acontecendo com mais intensidade. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Entendeu? Forte, né, gente? Então, muitos ficarão ofendidos. Então, se a ofensa não for tratada, será levada ao ódio. Ao ódio. O que tem de pessoas, às vezes, saem da igreja falando mal, e aí depois eles vê outros que estão firmes lá na mesma igreja, eles ainda telefonam, então mandam WhatsApp, não fica lá não, porque as pessoas, né, são assim, assim, assim. A pessoa saiu ofendida, ela não está conformada, ela vai querer manifestar aquela podridão, aquele mal a outros também, porque ela não vai levar coisa boa, ela não vai falar bem. Ela está ofendida, está machucada, entendeu? Você quer ver? Provérbios capítulo 18. Como é que é uma pessoa machucada, ofendida? Entendeu? É como as cidades de antigamente, que construíam muros para selecionar as pessoas que iriam entrar. Entendeu? As cidades de antigamente só aceitavam as pessoas que faziam bem a eles, né? Que eram favorecidas, né? Por eles. Então, por isso que elas construíam um muro. E a Bíblia diz que assim também é uma pessoa ofendida, ó. Provérbios 18, versículo 19. Vou lá, tá? Diz aqui, ó. 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Entende agora? Forte, gente. Isso aqui não é brincadeira, não, hein? Então, antigamente as cidades eram construídas ao redor, né? Eram construídos muros, né? Para que eles deixassem somente as pessoas favorecidas entrarem. Então, uma pessoa ofendida, ela constrói um muro ao redor dela, sabe? Mas também eu não tenho mais amizade com fulano, fulano lá e eu aqui, entendeu? E aí ela já pensa assim, ela já constrói um muro e aí ela só favorece aqueles que ela quer. Entendeu? Mas Deus não diz assim na palavra dele. Deus está nos ensinando, olha aí, vai para 2 Coríntios. Não é isso que a gente deve fazer. A Bíblia está nos ensinando que a gente deve levar cativo todos os pensamentos. Nossas armas não são muros que a gente vai construir impedindo que outros sejam amigos da gente. Ou impedindo que as pessoas sejam amigas da gente. Não, não, não. Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo.
Amém? É o corpo de Cristo. E se a gente se isola, a Bíblia diz que a pessoa que se isola, ela insurge contra a própria palavra, contra a própria verdade. 2 Coríntios 10, versículo 3 em diante, diz assim, ó, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo o que, ó? Todo entendimento. Onde é o problema? Na mente. Todo entendimento, a obediência de Cristo. Amém? Glória a Deus. E estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, o que nós precisamos é das armaduras de Deus. As armaduras de Deus, elas são fortaleza, ou seja, elas são mais fortes do que as fortalezas da mente, da nossa mente. Entendeu? Lançando fora todo raciocínio, a Bíblia diz, toda imaginação, entendeu? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento, olha, a obediência de Deus. Então, fortalezas são raciocínios, entendeu? São pensamentos que são contrários, né, à vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o reflexo. Ela é o reflexo, amém? Ela é a expressão da própria natureza de Deus. Amém? A Bíblia diz que ela é espírito e ela é vida. E Deus, ele é amor. Amém? O amor de Deus, ele sempre busca dar. Ele sempre busca dar. Por isso nós precisamos sempre, todo instante, todo momento, fazer como o salmista Davi. Me sonda, Senhor. Compara o meu coração com o teu. Em outras palavras, ele estava dizendo, compara o meu coração com o seu, Pai. Porque Deus é amor, não é? Então, quem falou de você? Quem foi que falou de você? Quem fala mal? Quem trata mal você? Entendeu? Alguém na igreja, alguém na sua casa. Por quê? Porque quem mais vai nos ofender são aqueles que estão mais próximos de nós. Por quê? Porque a gente cria uma expectativa. A gente cria uma expectativa das pessoas que andam com a gente, que estão próximas da gente. A gente nunca imagina que elas vão nos ferir. Nunca imagina que elas vão falar coisas que vão nos machucar. São os que mais, os que estão mais perto da gente são os que mais nos desapontam, né? Entendeu? Por quê? Porque nós sempre temos uma expectativa de que essas pessoas não devem nos desapontar. Entendeu? E que elas sejam, e nós queremos que elas sejam sempre gratas ao nosso amor. Entendeu? Que elas sejam sempre gratas, que elas sejam sempre fiéis, entendeu? Em todo o tempo. Mas as pessoas falham, as pessoas erram, entendeu? Quem não erra, quem nunca vai falar com você é Jesus Cristo, entendeu? E uma das coisas que eu aprendi essa semana passada é incrível, né? Uma palavra que, meu Deus, uma palavra que ficou marcada, entendeu? No meu coração, entendeu? Para que a gente cale as vozes que nos ofendem, nós precisamos encher nosso coração da palavra de Deus. Encher, porque quanto mais você se encher da palavra de Deus, você vai se encher do amor de Deus. Amém? Deus é amor. E aí você vai vencer tudo aquilo que te ofendeu. Todas as palavras que vieram de encontro ao seu coração e ofendeu, machucou você. Salmo de número 55, versículo 12 ao 14, o salmista Davi, ele mesmo diz, são as pessoas mais próximas dele, né, que ofendiam a ele, que machucavam a ele, entendeu? Que não eram gratas a ele, entendeu? Então a expectativa, ela tem graus, se dá para perceber aí. Então, uma pessoa lá fora, tem gente que diz assim, eu prefiro ser amigo lá dos outros lá fora do que amigo do meu marido, amigo da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Não, querido. Eu prefiro agora olhar para as pessoas lá fora do que para dentro da igreja. Porque esses irmãos, essas pessoas aí, esse pastor, né? Ainda mais pastor, né? Ainda mais um líder, né? Porque a gente vê, é um grau maior.
É um grau maior de expectativa. Você sabia disso? Então a expectativa ela tem graus. As pessoas que não têm muita amizade com você, aí você não tem tanta expectativa com ela, né? Dela ser grata a você. As pessoas que não te conhecem, muito menos ainda. Mas as pessoas com quem você convive. E aí a gente pensa um pastor, um líder. Não, nunca pode falhar. Imagina, ele é um pastor. Você tá entendendo? Então, imagina se um pastor, um líder, né, nos ofendem, né? Por isso que Jesus estava falando para os discípulos, entendeu? Porque eles tivessem cuidado com eles mesmos, para que eles não ofendessem. Por quê? Porque as pessoas ali têm muita expectativa sobre nós, entendeu? Então, é mais difícil para se perdoar, né? Uma pessoa que a gente tem um grau maior de expectativa, entendeu? Com ela. Por quê? Porque a expectativa, né, ela é maior sobre aquela pessoa, a respeito daquela pessoa, entendeu? Então, o foco, quando uma pessoa está ofendida, o foco dela, depois disso, né, depois da ofensa, não é mais ela dar, não. Ela não quer mais dar, ela não quer mais servir, ela não quer mais estar junto, ela não quer mais estar perto. Quando você procura, entendeu? Nós já tivemos experiência de pessoas dentro da igreja, entendeu? Dentro das igrejas que a gente já passou, entendeu? E às vezes a pessoa não vem nem se despedir, nem dizer assim, ó, pastor, eu tô saindo da igreja, e nem sabe porque a pessoa saiu. Você tá entendendo? Então, pessoas ofendidas, pessoas feridas, a Bíblia diz que elas constroem muro ao redor delas. Agora elas não querem mais saber de ninguém, agora elas querem saber só delas, elas querem se proteger. Então, uma pessoa ofendida, ela vai construir seus muros, o foco dela é se proteger, pensa assim, entendeu? É se proteger e daí por diante, né, vem a traição, entendeu? Por isso os divórcios, né? Os divórcios, o número de divórcios, gente, meu Deus. Aí a pessoa, eu conheço pessoas que já passaram pelo segundo casamento, já estão quase no terceiro e já não se dá com ninguém. Não, e foge longe, entendeu? De um casamento, porque é, foi ofendido lá no primeiro, no segundo, e se casar de novo vai ser ofendido novamente, porque construiu muros ao seu redor. É uma pessoa que só quer receber, ela não quer dar. Mas Deus, ele derramou o amor dele sobre o meu coração, o teu coração. Para quê? Para que a gente dê, para que a gente saiba dar. Por isso que os discípulos foram rapidinho, né? Já querendo o Senhor, então aumenta-nos a fé. Porque esse negócio é difícil, a gente perdoar quem nos ofendeu, entendeu? Então nos ajude, porque já que a gente vai ser um canal de bênção, então eu quero mais do seu amor. Então é isso que nós temos que ser, amém? Essa pessoa que busca mais de Deus, para que a gente não se isole, para que a gente não se proteja, amém? Para que a gente seja como a igreja primitiva, disposto a até morrer, entendeu? Entregar nossa vida inteiramente ao Senhor. Meu Deus, isso é ser um cristão, isso é ser um filho de Deus, um filho amado. Porque a honra não é nossa, a glória não é nossa. Salmo de número 29. Amém? A glória é do Senhor. E Ele espera de mim, de você, a glória, a honra, o louvor, a adoração. Não, você não tem que buscar adoração, entendeu? Honra, atenção das pessoas, não, entendeu? Quem busca a atenção das pessoas perde a glória de Deus, perde ser exaltado por Deus, porque a Bíblia diz que os humilhados, né, eles serão exaltados. Esse é o caminho do Senhor para mim e para você. Então as pessoas passam a proteger a si mesmo, se tornam egoístas e acabam entrando no pecado, né, de andar contra a palavra de Deus. Prova-me isso, pastor. Entendeu? A Bíblia diz: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Tá aí. Entendeu? Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Entendeu? Mas aquele que entrega a sua vida a Cristo, né? Por amor a Ele, vai achar. Vai achar a sua vida. Entendeu? O que mais? Se eu não perdoar, entendeu? A Bíblia diz que eu não serei perdoado. Você quer ver? É forte isso. Se você for lá em Marcos, tá? Deixa anotado aí, ó. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26.
Entendeu? A gente se agrada quando Jesus diz assim: tem de fé em Deus. Se alguém disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, assim será feito. Mas não fica só até aí. A Bíblia diz lá no 25: e se tiver alguma coisa contra o seu irmão, perdoa, porque sua oração não vai ser ouvida. Entendeu? O 26, olha só, 11, versículo 25 e 26, aí pronto, aí prende a gente, né? Não tem mais para onde você correr, porque o caminho para o céu é estreito. Amém? Nós precisamos nos estreitar. Amém? Glória a Deus. Por isso morrer, porque o morrer já está resolvido. Jesus reina. Amém? Aquele que se alimenta de Cristo viverá por ele. Ah, e também tem Mateus 6, lembra do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí Jesus vai perguntar, mas cadê? Você perdoou mesmo? Você construiu muros, você fugiu, você se recusou de andar com o seu irmão, porque seu irmão ofendeu você e você precisa perdoar 70 vezes 7. Amém? Tem uma outra ocasião na Bíblia, uma outra passagem que Jesus disse, alguém pergunta para ele, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu? 70 vezes 7. Entendeu? Então, por quê? Porque vai ser bom para você perdoar. Entendeu? Então, olha só, é quem não conhece a palavra. Você entende agora? Resumindo tudo, é quem não conhece a palavra é que vai estar propenso, né? Mais propenso a ser preso pelo diabo. Porque a ofensa é uma isca, né, de Satanás. A ofensa é uma armadilha do diabo. Entendeu? É uma prisão do inimigo. Então, nós vimos isso lá em 2 Coríntios, né? Capítulo 2, acho que o versículo 10, foi lá no começo da palavra, né? 2 Coríntios 2, 24 e 26. Então, nós vamos fazer a nossa parte, amém? Pedir a Deus que aumente a nossa fé, que fome e sede da palavra, buscar mais a Ele, amém? Glória a Deus. A gente possa ser tão cheio de Deus ao ponto da gente ser aquele crente manso, né? Humilde, glória a Deus. A gente vai refletir a glória de Deus no falar, no agir, no proceder, expressar tudo que é de Deus, viver por Cristo. Amém? Até o ponto, a gente chegar até esse ponto de poder perdoar aqueles que nos ofenderam. Que todos nós sabemos que não é fácil, mas se nós buscarmos a vida de Cristo para nós vivermos ela, aí vai ser diferente. Amém? Aí não vai ter para ninguém mesmo. Nós vamos trazer sim, cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós vamos sim viver lutando com as armas espirituais, as armas de Cristo, as armas que nos é dada pela palavra. Por isso, a razão da gente conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não vai mais estar preso em ofensa nenhuma. Em nome de Jesus. Amém? Então, é quem não conhece a palavra que está propenso a ser preso, né, pelas garras de Satanás, nas comidas que ele oferece, nas iscas que ele oferece, entendeu? Através das ofensas, né, que é a isca de Satanás. Então, é isso que Deus nos fala nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Eu estava esses dias, interessante, vou fazer só uma comparação para a gente finalizar, dos dois mares em Israel, né? O Mar Morto e o Mar da Galileia. Eu conversei com uma pessoa que foi esses dias teve o mês passado em Israel, né? E essa pessoa disse assim, pastora, eu passei no Mar da Galileia, nós fomos ver os pescadores pescando. Gente, tem tanto peixe no Mar da Galileia, é um mar tão próspero. É um mar que, olha, imagina os tamanhos dos peixes. Ela veio admirada, ela veio maravilhada. Aí ela disse assim, mas a gente foi no Mar Morto, entendeu? O Mar Morto, gente, o Mar Morto, veja bem, agora o que a gente vai comparar, fazer de comparação aqui, né? Usar de comparação com esses mares, né? O Mar Morto, ele é um mar que só recebe. Sabe? Aquele espírito me dá das pessoas, né, que querem só receber.
Aí eu saí de tal igreja assim, mas lá eu saí porque ninguém me amou, ninguém teve carinho comigo, ninguém cuidou de mim. Você tá entendendo, querido? É porque as pessoas elas não entendem, elas não compreendem que Deus nos chamou para dar, entendeu? Mas até elas compreenderem isso, eu preciso compreender primeiro. Amém? Você que é líder, amém? Nós fomos chamados para compreender primeiro. Por quê? Porque tem as pessoas que vão se ofender mesmo. Mas a Bíblia diz que nós vamos tentar ganhá-las. Amém? Com aquilo que Deus já trabalhou nas nossas vidas, já fez nas nossas vidas. Você lá na sua casa, ganhar sua família também. Amém? Como é importante, né? Então, olha aí a diferença. O mar da Galileia é um mar de águas fluentes, né? Entendeu? As águas do mar desaguam em outros rios, em outros lugares, entendeu? Até no Mar Morto, entendeu? E o Mar Morto, ele fica só recebendo, mas ele não leva água para lugar nenhum. Por isso, é um mar que se isolou, isolado. É como uma pessoa que se isola, entendeu? Ela vai contra a palavra de Deus. Ela fica ali no pensamento dela, fulano tal me fez isso, e ela nunca muda. Então ela construiu muros e ela não quer mais dar, ela se torna uma pessoa egoísta, entendeu? Ela não dá mais amor, não dá mais carinho, porque não tem, né, também. Então a Bíblia diz, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então quanto mais conhecimento, quanto mais verdade a palavra de Deus no teu coração, no meu coração, eita, amém? Nós vamos ser diferentes. Vamos ser diferentes, a nossa luz vai brilhar diante dos homens e aí a gente vai ver outros que vão querer glorificar a Deus através do seu testemunho. Amém? Porque vão dizer assim, eu também quero ser como fulano. Olha aí, ó. Entendeu? Como que ele consegue ser tão manso, tão humilde, como ele tá se parecendo mesmo com Cristo. Amém, queridos? Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus pode nos tornar aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Faça o seguinte, ó, compartilhe essa palavra com outros. Amém? Deixe o seu like aqui no canal. Amém? Porque é muito importante. Você foi chamado para isso. Leve a palavra até os quatro cantos da terra.